Olá, eu sou a professora Dani Lima e nós vamos falar um pouco, dentre os textos jornalísticos orais, sobre o podcast. O podcast que nós vamos falar é o podcast Por que Chove, do canal Coisa de Criança. O tema desse podcast é as causas da chuva e como elas se formam. O podcast ele é feito especialmente para as crianças. A gente pode perceber isso na linguagem dos apresentadores e que eles se dirigem o tempo todo às crianças. E também, nesse podcast, a presença de vozes infantis bem no meio, no início, no final do programa. O podcast, apesar de ser para criança, é um podcast científico. Aborda temas relacionados à ciência de uma forma mais simples sobre um fenômeno da natureza, que é a chuva. E o objetivo desse episódio é que os ouvintes aprendam por que há dias que chovem e como a chuva é formada. Na montagem desse podcast, a gente percebe alguns elementos. Vamos ver. O primeiro elemento é a vinheta, coisa de criança. E depois nós temos a saudação inicial, em que Tiago e Anne, que são os apresentadores do programa, eles se apresentam e apresentam o programa. Falar: olá, eu sou o Tiago, eu sou a Anne, e esse é o Coisa de Criança, um podcast feito para crianças curiosas. Depois disso, eles apresentam o tema do podcast. O Tiago fala: você já se perguntou por que chove? Como é que a água vai parar lá na nuvem? E a Anne fala: ouvi dizer que quando chove é porque as nuvens estão chorando. Mas será que é isso mesmo? Ou será que tem alguma coisa acontecendo por lá, hein? Então, nesse momento, eles fazem perguntas que já vão levando o ouvinte a entender sobre o que vai falar esse episódio. Depois que eles apresentam o conteúdo, falam sobre a chuva, explica, aí eles fecham o podcast com a despedida. O Tiago fala assim: bom, esperamos ter conseguido explicar o que é a chuva para vocês. E a Anne fala: eu adorei. E ele fala assim: tô me amarrando nisso aqui. Bom, e aproveita então para contar para os seus amigos sobre essa nova descoberta. E aí tem uma voz de criança com a música no fundo, fala: agora eu sei por que chove. A gente percebe que o podcast ele é feito numa linguagem mais informal. Por exemplo, nós temos a expressão assim: tô me amarrando nisso aqui. É uma linguagem mais informal. E por causa disso também, dessa linguagem, nós temos marcas de oralidade. Fala: em, bom, né, tô, prós. São marcas quando a gente está conversando, marcas da oralidade. Então, vamos lá dar uma voltada nesses elementos aí de um podcast. A vinheta. O que é a vinheta? A vinheta está relacionada à identidade do podcast, servindo para que seja reconhecido sempre que tocar. Tocou a musiquinha, a pessoa já sabe: esse é o podcast do Coisa de Criança. E a saudação inicial, que é o momento que os apresentadores vão se identificar e identificar o programa. Falar: eu sou o Tiago, eu sou a Anne, e esse é o programa Coisa de Criança. E depois disso, nós temos a apresentação do tema, que vai começar a introduzir para o ouvinte o que vai falar no episódio. Nesse caso aí, o tema é a chuva. Depois tem todo o desenvolvimento do tema, que é o principal, né, que vai falar tudo que o podcast se propõe. E depois, para encerrar, tem a despedida, onde vai fechar o episódio. Nós percebemos que a linguagem do podcast é uma linguagem informal. Por quê? Porque o podcast, o objetivo dele é parecer como se fosse um bate-papo entre amigos. Então, a linguagem informal, ela aproxima mais o ouvinte. Se a linguagem for muito formal, muito fechada, muito assim, vai ficar distante. Então, por isso que há o uso da linguagem informal. E como o podcast é um gênero oral, vai haver muitas marcas da oralidade. Porque o roteiro do podcast é escrito, com certeza. A base dele é um texto escrito, mas é apenas um guia. Porque se na hora de gravar o podcast for feita apenas a leitura do roteiro lá, como está escrito, vai ficar o quê? Artificial.
são modalidades de texto diferentes. Modalidade de texto escrito, que é o roteiro preparado para o podcast, e a gravação, a apresentação do podcast. São textos diferentes, a gravação com o roteiro é diferente. O podcast, ele tem aquela característica de ser uma conversa. Então, por isso, tem essas marcas, essas oralidades, quando a gente fala, né? Então, são coisas que são normais quando a gente está conversando, são coisas próprias da modalidade oral. Então, apesar de usar a linguagem informal e apresentar marcas de oralidade, a gente percebe que o podcast, ele observa, ele segue a norma padrão. Não é completamente engessada, aquela linguagem engessada, séria, mas também tem algumas coisas como concordância, alguns pontos que a gente não pode deixar para lá quando a gente está falando num podcast. Outros elementos que podem aparecer no podcast: o humor e a entrevista com o especialista. Mas nesse episódio nós não temos isso, humor, porque é um podcast científico, e nem a entrevista, porque às vezes a entrevista ela pode ser mais interessante num podcast noticioso. Então, alguns elementos, se a gente pode perceber nesse podcast, eles vão ser comuns à maioria dos podcasts, que são a vinheta, a saudação inicial, a apresentação do tema, a despedida, a questão da linguagem informal e as marcas de oralidade. Então, nós vamos fixar agora os elementos básicos de um podcast. O primeiro deles é a vinheta. A vinheta geralmente é aquela música, é aquela abertura, que quando toca você já lembra. Ah, é desse canal, podcast do Coisa de Criança. Então, é uma coisa que faz parte da identidade do podcast, é muito importante, é uma coisa que vai ter que ficar na cabeça de quem escuta, para sempre que ouvir tocar, lembrar que é sobre aquele canal. E a saudação inicial, onde vai ser identificado os podcasters, as pessoas que fazem o podcast, e o programa. E, em seguida, a apresentação do tema daquele episódio, porque cada podcast é um episódio de um canal. E depois disso, vai ser desenvolvido o tema, que é a explicação de todo o conteúdo do tema proposto naquele episódio. Quando há toda a explicação, há o fechamento através da despedida. E a linguagem que é usada no podcast é a linguagem informal. Para quê? Para criar aquele clima de bate-papo entre os amigos. Por isso que há muitas marcas de oralidade, porque o podcast é um gênero oral. Então, ficamos por aqui, nos vemos na próxima aula e até mais!